Olá a todos e a todas, nessa aula vamos discutir os conceitos de energia cinética e energia potencial gravitacional e é altamente recomendável que você assista a aula anterior desta série, onde a gente discutiu o conceito de energia e o princípio da conservação da energia, porque isso vai voltar o tempo todo ao longo de todas as aulas daqui para frente. Então vamos seguir com a aula e você pode pensar o seguinte, que existe uma infinidade de maneiras da energia se manifestar, uma vez que a natureza é complexa e caótica, mas mesmo assim é possível categorizar a energia em poucas formas. E eu vou apresentar três aqui pra gente. A primeira maneira da energia se manifestar é através do movimento das coisas. Tudo que se movimenta é dotado de energia. E esta energia é chamada de energia cinética. E é muito simples a gente pensar sobre isso. Se uma pessoa está em repouso em relação ao referencial, a gente diz que a energia cinética dela é zero. Ou seja, ela não é dotada de energia cinética. E se essa pessoa passa a se movimentar por aí, ela agora é dotada de energia cinética. E existe uma regra para a gente calcular essa energia cinética. Usando esta regra, eu cheguei no número 40 joules. Esta é a energia de movimento da pessoa, a energia cinética dela. Você já deve ter ouvido falar que na natureza tudo está vibrando. E eu não estou falando só do movimento dos carros, ou dos pássaros, ou das pessoas, mas também o movimento dos átomos e das moléculas a nível microscópico. Portanto, de certa forma, tudo ao nosso redor é dotado de alguma energia cinética. Bacana, mas como esse movimento microscópico é muito pequeno, nós desprezamos essa quantidade de energia cinética porque não dá para utilizar ela para nada. Então essa pessoa em repouso continua com energia zero e ela só vai ter energia quando ela se movimentar. Muito bem. A segunda forma de energia interessante aqui, e esta daqui é um pouco esquisita, é a energia potencial gravitacional. Essa energia é associada à posição dos corpos sob a ação da gravidade. Ou seja, se você está interagindo com o planeta através da gravidade, e você está interagindo com o planeta agora, então existe uma quantidade de energia associada a vocês dois. Essa energia depende do quão longe você está do planeta. Se você está na rua ou se você está no alto do edifício, a energia depende dessa altura. Eu vou falar mais sobre energia potencial de uma forma geral em alguma aula mais para frente, quando a gente for relacionar trabalho e energia. Mas por hora, pensar na energia potencial gravitacional é simples. A gente diz que uma pessoa pisando no solo possui energia gravitacional zero. Mas é claro que a gente precisa definir o que é o solo, ou seja, o nível altura igual a zero. E isso é uma questão de referencial. Eu posso dizer que na rua eu estou pisando no solo, então a minha energia gravitacional é zero, mas eu também posso dizer que no alto do edifício eu estou pisando num solo, então energia gravitacional zero em relação àquele nível. Então é necessário estabelecermos o nível zero e os exercícios fazem isso para nós. Então eu adotei aqui esse nível solo como energia zero, então qualquer posição acima do nível zero terá uma energia gravitacional. Aqui eu usei uma regra que eu vou passar já para calcular e obtive 700 joules de energia para esse sujeito no ar, simplesmente porque ele está afastado do solo. Fechou? E a terceira forma de energia interessante, não vou discutir nesta aula aqui, mas sim na próxima, é a energia potencial elástica. Potencial significa que ela também é uma energia de interação entre um corpo qualquer e um sistema elástico. Está escrito aqui que consegue retornar à forma original. Entenda, uma mola. Essa energia está associada à deformação desta mola. O que eu quero dizer com isso? Uma mola relaxada não armazena energia. Então energia elástica zero. Uma mola deformada armazena energia. Aqui fazendo os cálculos, 18 joules. É claro que a mola não se deforma sozinha. Alguém teve que empurrar ela aqui no caso. Por isso que é uma energia de interação. Vamos deixar esse assunto para a próxima aula. Nesta aula aqui eu quero ficar apenas com a cinética e com a potencial gravitacional. E agora eu quero retomar a aula passada para discutir o princípio de conservação de energia. Essa criança no balanço está continuamente transformando energia cinética em gravitacional o tempo todo. E nós percebemos essa transformação porque a criança se movimenta e sobe, depois ela se movimenta e desce, transformando aquilo que ela acumulou na gravidade em movimento e vice-versa. Vamos supor que você fez o cálculo aqui e a energia total da criança é 500 joules.
Não interessa onde essa criança esteja, essa energia será sempre 500 joules. Mas essa energia se manifesta de que forma? Por exemplo, vamos tirar uma foto da criança no ponto mais alto da trajetória. Vamos chamar de ponto A. A energia total da criança é 500 joules. E a forma com que está essa energia é gravitacional. Porque no ponto mais alto, a criança não possui movimento. Este é um ponto de retorno, aonde ela para poder voltar. Ela não tem energia cinética no ponto mais alto. Tirando outra foto no ponto mais baixo, vamos chamar de ponto B. A energia da criança continua sendo 500 joules, mas agora essa energia está na forma de energia cinética, porque este é o ponto mais baixo do movimento dela. Ela chegou no nível de altura zero para este movimento, então ela não tem energia gravitacional. Toda a energia dela se transformou em cinética. Tanto que no ponto mais baixo do movimento é onde ela possui maior velocidade. E se você tirar uma terceira foto da criança no ponto mais alto do outro lado, vamos chamar de ponto C, ela de novo continua com 500 joules, mas agora a energia está na forma de gravitacional novamente, porque nesse ponto ela está em repouso, é um ponto de retorno, ela parou para poder voltar. Então a energia se transforma continuamente no sistema. Vou te dar outro exemplo aqui, vamos supor que a gente tem a criança pulando na cama elástica e eu fiz os cálculos e a energia total da criança é 600 joules. Se eu tiro uma foto da criança no ponto mais alto da trajetória, vamos chamar de ponto A energia da criança continua sendo 600 joules. Aqui eu errei, né, cara? Aqui é um 6. A gente está ignorando atritos, resistência do ar aqui, enfim. Nesse ponto mais alto, ela está em repouso e ela também não está em contato com a mola. Então a energia 600 joules está toda ela na forma de energia gravitacional. Tirando uma outra foto da criança no ponto mais baixo da trajetória e também deformando a mola, os 600 joules de energia agora estão na forma de energia elástica. Porque aqui ela não tem movimento, é um outro ponto de retorno, então não tem energia cinética. Ela está no nível zero de altura para este movimento, então não tem gravitacional. O que aconteceu com 600 joules? Se transformou em elástica e está armazenado na mola. E se eu tirar uma foto intermediária, enquanto a criança está no ar e também em movimento, esses 600 joules de energia são agora uma mistura. Parte dela está na forma de energia cinética e outra parte é gravitacional, porque ela se movimenta e tem altura. Não tem energia elástica aqui porque ela não está deformando a mola nesse instante de tempo aqui. E espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Essa discussão aqui desses dois slides são muito importantes. Esta é a base para todos os exercícios que a gente faz em física na sala de aula. Pois bem, então vamos falar da energia cinética e aqui eu vou te apresentar a fórmula. Qual é a regra que a gente usa para calcular a quantidade de energia de um objeto em movimento? Eu não vou deduzir essa fórmula aqui mesmo porque é uma definição, então vamos a ela. Se você quer calcular a energia cinética de um objeto, você vai ter que pegar a massa desse objeto, que é medida em quilogramas, multiplicar pela velocidade do objeto ao quadrado, que é medida em metros por segundo, a velocidade, e dividir pelo número 2. Então é uma regra bem simples. E ela nos diz que a energia cinética, a energia de movimento, depende da massa, quantidade de matéria que a pessoa tem, e também depende da velocidade, ao quadrado. Quanto mais velocidade eu tenho, a energia aumenta ao quadrado. E se a gente for estudar a unidade dessa energia, você vai pegar a unidade da massa, quilogramas, e a unidade da velocidade ao quadrado, metro por segundo. Só que como a velocidade está ao quadrado, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. É esse conjunto todo de unidades aqui que a gente está chamando de joule. Bacana? É sempre bom você ter esses conhecimentos sobre as unidades das grandezas. Então vamos fazer um exemplo numérico aqui. Considere uma pessoa de massa 70 kg que está andando de ônibus a uma velocidade de 72 km por hora. Então qual é a energia cinética desta pessoa? Você vai pegar a massa, que é 70, e multiplicar pela velocidade ao quadrado. Mas é claro que você não vai usar a unidade km por hora, você vai usar um metro por segundo. Então você vai dividir esse número por 3,6, lembre-se lá das nossas aulas de cinemática, e você vai obter o 20 metros por segundo, e é isso que você vai elevar ao quadrado na fórmula. O que der você vai dividir por 2. Então a energia cinética será 70 vezes, 20 ao quadrado é 400, o que der dividido por 2, então resposta 14.000 joules. Perfeito? Um exemplo bem simples aqui só para fixar as ideias, e esta é a regra para o cálculo da energia cinética. Vamos olhar agora para a energia potencial gravitacional e de novo eu vou te apresentar a fórmula. E lá vai, bem rápido, direto, está aqui energia gravitacional. Então esse termo é
energia gravitacional. E a regra é a seguinte: pegue a massa do sujeito, medida em quilogramas, multiplique pela aceleração da gravidade, medida em metros por segundo ao quadrado, e multiplique pela altura, medida em metros, essa altura em relação ao nível zero que a gente precisa estabelecer. É uma regra até mais simples do que a energia cinética, né? E se você estudar a unidade dessa grandeza, a unidade da massa é o quilograma, multiplicando pela unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, multiplicando pela unidade da altura, que é o metro, então nós voltamos a ter quilograma metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, que nós chamamos de joule. E eu quero fazer um exemplo numérico aqui só para você entender. Aqui está o nível da rua e tem um prédio aqui muito alto, tem uma pessoa no alto do prédio e esse prédio tem uma altura de 30 metros. Se a massa da pessoa for 70 quilos, qual é a energia gravitacional desta pessoa em relação à rua? Porque eu conheço a altura entre a pessoa e a rua. Então a energia gravitacional dessa pessoa será a massa, a aceleração da gravidade, que é 10, você se lembra desse número, né? Um arredondamento do 9,8. Multiplicando pela altura 30, o que resulta em 21.000 joules. Porém, você também pode calcular a energia gravitacional desta pessoa em relação a outro nível, como por exemplo uma janela que está logo mais abaixo, a uma distância de 20 metros da pessoa. Então agora a minha referência, o meu nível zero, é a janela, o que vai resultar uma diferença de energia entre esses níveis um pouco menor do que o anterior. Então a nova energia gravitacional da pessoa em relação àquele nível será a massa, a gravidade e a nova altura, que resulta em 14.000 joules. É uma questão de referencial e você precisa saber onde foi estabelecido o nível zero. Isso já é o suficiente para a gente atacar vários problemas, inclusive os mais elaborados, que envolvem energia e a conservação da energia, e a gente vai começar a fazer isso agora. E eu vou repetir aqui, sempre pause o vídeo no começo do problema, tenta resolver sozinho, depois você volta para assistir a minha resolução. Então vamos lá, o carrinho de massa 200 kg possui velocidade de 5 metros por segundo no ponto B, quando ele está no solo. Então esse carrinho ele vai subir o morro e ele já tem velocidade aqui embaixo, no ponto B. O item A pergunta qual é a energia cinética desse carrinho no ponto B. Então a energia cinética do carrinho no ponto B será a massa do carrinho, a velocidade ao quadrado que ele tem no ponto B dividido por 2, o que resulta em 2.500 joules. Sem crise aqui. Agora o item B vai perguntar, se ele não perder energia ao subir para o ponto C, qual será o valor da energia em C? Acho que você concorda comigo que a energia é a mesma que ele tinha no ponto B, ou seja, 2.500 joules. Belíssimo. Vamos para o próximo item. Se o carrinho tem velocidade em C, quais são as formas de energia que ele possui lá? Bom, até o momento você conhece 3 formas de energia: gravitacional, cinética e elástica. A brincadeira é a seguinte: se não tem mola, não tem elástica. Enfim, se tem altura em relação ao nível zero, e perceba aqui que no problema o nível zero é o nível B, então ele possui energia gravitacional. E o exercício ainda afirma que lá em C ele tem velocidade, então ele é dotado de energia cinética. Resposta: ele possui 2 formas de energia, a gravitacional e a energia cinética. O próximo item diz o seguinte: se a altura do ponto C é 0,8 metros, calcule essa energia gravitacional e calcule a energia cinética. Então vou começar pela gravitacional. Você vai pegar a massa do carrinho, multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 10, e multiplicar pela diferença de altura, que é 0,8, o que resulta em 1.600 joules. E agora, para calcular a cinética, não é possível usar a fórmula, porque nós não temos a velocidade dele, mas nós sabemos que a energia é conservada. Então esses 2.500 joules lá do início precisam continuar no final. Se 1.600 estão na forma de energia gravitacional, 900 joules devem estar na forma de cinética, que somando nos dá 2.500. Então a energia cinética será 2.500 menos 1.600, o que resulta em 900 joules. Belíssimo. E o último item, o item E, qual é a velocidade do carrinho no ponto C? Agora que eu conheço a energia cinética, eu uso a fórmula mv² sobre 2 para descobrir a velocidade do cara, porque essa conta tem que dar 900 joules. Então, para resolver, eu vou substituir a massa aqui. Então, a massa 200 vezes velocidade ao quadrado tem que ser igual a 2 vezes 900, que é 1.800. Eu mantenho o v² aqui, passo 200 dividindo. Então, o v ao quadrado é igual a 9. E quando eu extraio a raiz, vai me dar uma velocidade de 3 metros por segundo lá no alto. Tá aí um exercício completo, turma, para você usar energia gravitacional e cinética e treinar bastante. Quero fazer o exercício 4, que é um veículo está parado no semáforo. Ao acender a luz verde, ele acelera de forma constante até conseguir energia cinética de 57.600 joules. A massa é 800 quilos.
Item A pergunta: qual é a energia cinética do veículo parado no semáforo? E resposta é: energia cinética igual a zero, porque em repouso, por definição, você não tem energia cinética, você não é dotado de movimento. Velocidade zero. E o item B: determine a velocidade final do veículo. Essa velocidade final quando ele possui a energia cinética de 57.600. Então, de novo, vamos usar a fórmula da energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, porque a gente sabe que essa conta tem que dar 57.600. Vou substituir a massa aqui, então fica 800 v quadrado sobre 2 igual a 57.600. Você pode passar o 2 multiplicando ou simplesmente dividir 800 por 2, o que dá 400 vezes v quadrado. E para finalizar, ou quase, né, você passa 400 dividindo, isolando o v quadrado. Então v quadrado será 144, que quando eu extraio a raiz, eu tenho 12 metros por segundo de velocidade. E essa é a resposta do item B. O último exercício desta aula é um clássico dos vestibulares, do ensino médio, enfim, que é o exercício da montanha-russa. O carrinho da montanha-russa está em repouso no ponto A, então aqui no ponto A ele está parado. E esse carrinho possui massa 200 kg. Interessante ele ter dado a massa aqui, porque não precisava, e eu vou mostrar o porquê já já. Vamos considerar que a energia não é dissipada, ou seja, eu estou desprezando o atrito com os trilhos e com o ar. E ele mediu as alturas em relação ao solo, então o solo aqui embaixo é o nosso nível zero, que é justamente onde está o ponto B, tocando o solo. E no item A ele pergunta qual será a velocidade do carrinho ao passar pelo ponto B, porque esse carrinho vai ser solto a partir do repouso, vai ganhar movimento e vai passar pelo ponto B com alguma velocidade. De novo, transformação de energia. Eu tinha gravitacional lá no ponto A, que se transformou em cinética aqui no ponto B. Então a lógica do problema é: toda a energia que esse veículo possui no ponto B tem que ser exatamente igual a toda a energia que ele possui no ponto A. Isto é, as quantidades e não a forma. No ponto B, a única energia que ele possui é a energia cinética. Então já vou escrever a fórmula. No ponto B, a energia é mv² sobre 2, cinética. Deixa eu anotar aqui, né? Cinética. Essa quantidade tem que ser igual à energia no ponto A, que é apenas a gravitacional. Então mgh. Deixa eu anotar do lado de cá. Belíssimo. Agora vamos substituir os números e fazer a conta. A primeira simplificação possível é cortar as massas dos dois lados da equação. Por isso que eu disse que o problema independe da massa. E eu quero calcular a velocidade aqui, né? Então fica a velocidade ao quadrado sobre 2. E do outro lado eu tenho gravidade, que é 10, e a altura do ponto A, o lado direito é todo em relação ao ponto A, a altura é 7,2, dessa forma. Então escrevendo mais uma linha, velocidade ao quadrado será, aqui em cima a gente fez 10 vezes 7,2, que dá 72. E aí o 2 passou multiplicando o 72, que deu 144. Então no final eu consigo extrair a raiz e a velocidade do carrinho no ponto B será 12 metros por segundo. Vamos usar essa mesma lógica para resolver o item B. Qual será a velocidade do carrinho no ponto C? Agora o ponto C é esse ponto mais alto aqui, né, do que o ponto B, a 5 metros de altura do solo. E a primeira linha para resolver o problema é a mesma do item A. Na verdade é a mesma para todos aqui. Toda a energia no ponto C tem que ser igual à energia que ele tinha em qualquer outro ponto. Por exemplo, o ponto B. Mas você poderia escolher o A, sem problema, vai dar a mesma coisa. Agora temos um detalhe curioso. A energia no ponto C está se manifestando de duas formas. É uma mistura de energia gravitacional e cinética, porque ele tem altura e tem movimento. Então no ponto C ele tem duas formas de energia. Eu vou escrever cinética, eu vou colocar um subíndice C aqui na velocidade, e também gravitacional. E eu vou colocar um subíndice C na altura, porque é tudo em relação ao ponto C. Isso aqui tem que ser igual à energia que ele tem no ponto B. Bom, no ponto B ele só tem a cinética, então massa, velocidade em B ao quadrado sobre 2. E agora a gente pode resolver substituindo os números e novamente cortando as massas, porque todo mundo possui o fator m, entendeu? Por exemplo, eu não posso cortar o 2, porque o fator mgh não possui a divisão por 2. Então eu não posso cortar o 2 de ninguém. Agora, substituindo valores, vamos escrever outra linha aqui. Vc² sobre 2 mais a gravidade é 10 e a altura C é 5. Esse produto vai dar 50. Tem que ser igual o outro lado. Velocidade B é 12. 12 ao quadrado é 44. Dividido por 2, 72. Vou escrever mais uma linha e você não pode errar agora. Por quê? Esse 50 vai diminuir dos dois lados. Ou seja, você vai passar o 50 diminuindo para o outro lado. Deixando o Vc² sobre 2 isolado. E do lado de lá você tem 72 menos 50. Continuando a conta aqui, Vc² sobre 2 será igual a 22. Passo 2 multiplicando. Então,
44 e extraio a raiz do final, que vai me dar um número aproximadamente igual a 6,6 metros por segundo. Esta é a velocidade do carrinho lá em cima no ponto C. Perfeito? Então espero que tenha sido uma aula proveitosa. Agora é praticar com a lista de exercícios que a gente distribui na sala. E é isso aí, bons estudos!